Eu não tenho nem como começar, nem como. Na verdade, nem pretendia fazer um vídeo, muito menos me gravando e. Vocês sabem. Olha essa luz da minha. Aí não dá, né? Vocês sabem que não dá pra me gravar, mas. O momento pediu. Eu não sei nem o que dizer, tipo. No começo do dia eu tava feliz que nem uma criança no Natal, porque né, eu até preparei o altar pro Hanamatsuri. Eu e um amigo meu estávamos felizes que nem criança no Natal, porque era o aniversário do Buda, para as tradições do leste asiático, né? E, tipo, muita coisa ruim tava acontecendo aqui no Brasil, aqueles massacres em escolas, em creches, e eu pretendo até fazer um vídeo sobre mais pra frente. Eu só queria esperar para baixar primeiro pra só. Mas, então, né? Tava acontecendo muita coisa ruim e eu queria aproveitar esse momento do Hanamatsuri pra, sei lá, distrair um pouco a cabeça, preservar um pouco a sanidade, pensar em outras coisas, sei lá, fazer alguma outra coisa pra, né? Sei lá, ter um momento de alegria em meio a tanta coisa ruim. Mas aí acontece uma coisa tão horrível e vindo de uma pessoa que era tão inesperado e eu não sei se ele realmente estava são, porque né, ele já tem mais de 90 anos e muita gente se pergunta se isso foi um lapso, se, eu não sei, mas se ele não está completamente são, e pra quem não sabe, eu tô falando do caso do Dalai Lama que eu não sei nem como que eu vou explicar um negócio desse, mas sinceramente eu não quero nem mostrar vídeos. Eu não quero nem mostrar vídeos. Eu retuitei o vídeo lá no Twitter. Quem quiser ir lá ver no meu Twitter vai lá. Eu vou deixar o link na descrição. E eu. Provavelmente muitos não devem nem sequer estar sabendo do que aconteceu. Mas o Dalai Lama, no meio de uma cerimônia, não era nem do. Não era Hanamatsuri, porque essa é uma festividade do budismo japonês, chinês, coreano. E essa festividade seria o equivalente ao Sagadawa. Mas então, Dalai Lama, numa festividade que eu não sei qual que era, no meio de um monte de gente, no meio de uma. Sei lá, os discípulos, em frente aos discípulos, em meio a vários monges, lamas, seguranças, na frente de várias câmeras, ele assediou sexualmente uma criança, o beijando na boca e pedindo para ele chupar a língua dele e. Ai, ai. Eu não sei nem por onde que eu começo e, bem, primeiramente, eu acho que eu vou começar pela primeira coisa que a gente tem que deixar claro. O que ele fez foi errado, foi nojento e é crime. Não dá pra passar pano, não importa se ele já foi chefe de estado do Tibete, não importa se por conta das politicagens tibetanas ele foi considerado reencarnação de fulano ou manifestação de ciclano, não importa se por conta da mídia ocidental, anticomunista, ele ganhou um posto de santidade, não importa, o que ele fez foi errado e por mais que eu gostava da figura dele, por mais que ele seja uma figura respeitada por muita gente, não dá para passar pano para isso. E também não tem justificativa. Tem pessoas que estão perguntando se isso é uma questão cultural e outras falando que é um costume tibetano que mostrar a língua simboliza respeito quando não é esse o caso. Primeiramente que no Tibete os escravos mostravam a língua pelos seus superiores com a boca aberta, isso era uma questão de escravidão, e isso aqui não é uma questão cultural do Tibete, tanto que o menino era indiano, não é justificável, não é uma questão cultural, porque primeiramente porque ele é um monge celibatário, um guru, uma pessoa que era para ser equivalente a um Buda, ele é o líder de uma escola, ele também era chefe de estado de um país. E isso quebra preceitos básicos que até mesmo leigos têm que seguir. Ele abusou da sexualidade, ele
fez coisas que não deveria fazer nem com uma pessoa maior de idade, porque aquilo é assédio sexual, muito menos fazer com um menor de idade e menos ainda fazer isso tendo votos de celibatário. Não, não deveria fazer isso. Isso não é uma questão cultural. E outra coisa também, tem pessoas que estão perguntando se ele estava senil por conta da idade. E bem, eu não consegue passar pela minha cabeça que uma pessoa em sã consciência faz um negócio asqueroso desses, principalmente no meio de tanta gente e em frente a tantas câmeras, o que me faz me perguntar se ele faz isso na frente de Deus e o mundo, vai saber o que ele não faz em segredo, vai saber. E era uma questão que foi assim escancarado. Não dá, tem vídeos, nossa. E se ele é uma pessoa que está começando a ficar, entre aspas, como chamam, gaga, um senhor gaga, se ele está ficando senil, então não deveriam deixar ele perto de crianças, não deveriam deixar ele no posto que ele está como líder de uma escola budista, não deveriam deixar ele nesse papel de extrema influência, porque hoje em dia ele é uma pessoa extremamente influente, tanto pelo papel que ele desempenhava no Tibete, tanto pelo papel que ele desempenha na escola dele, tanto pelo papel que deram a ele por conta da mídia ocidental. Ele é uma pessoa que, ao fazer isso, está desrespeitando o Dharma, está desrespeitando a escola dele, os discípulos dele, está desrespeitando o Buda. Tanto que ele fez isso num dos piores. Só não foi pior porque ele não fez um Sagadawa. Ele foi fazer isso no dia do aniversário do Buda para os praticantes do leste asiático. Tipo, só não foi pior porque não foi no Sagadawa. Isso foi terrível. E o pior de tudo é que vão varrer pra debaixo do tapete. Não dá. Ai. Se ele não tem mais condições psicológicas de estar perto de crianças, de ser guru, de ser mestre, de estar em meio às pessoas, então não deixem ele em meio às pessoas, não deixem ele perto de crianças se ele não está mais em condições. E o pior de tudo foi que ninguém fez nada. Deixaram ele encostar na criança, ficar abraçando a criança, beijar a criança na boca, pedir para a criança chupar a língua dele. E em vez de impedirem isso, ficaram rindo. Não é aceitável um negócio desses. Se ele não tem mais condições psicológicas de estar perto das pessoas, então não deixem. Se sabem que alguma coisa perigosa pode acontecer, não deixem ele fazer. Mesmo que ele seja, mesmo que ele tenha sido chefe de estado do Tibete, mesmo que ele seja isso ou aquilo, não deixem. Mesmo que ele desempenhe um papel de autoridade, principalmente no papel de autoridade dele. Ele tem um papel muito importante. Isso aí é uma degeneração horrível. É uma vergonha pro Dharma, não só pro Tibete, como pro budismo de forma geral. Sem contar que vão usar isso contra nós, e pior ainda, além de varrer isso para debaixo do tapete, ainda vão usar isso só para criar umas picuinhas desnecessárias. O que vão fazer? Nossa! Primeiro que tem gente falando, ah, isso é mentira dos comunistas chineses. Olha para onde já estão levando o assunto. Tem gente que tá falando, ah, sei lá o que, fizeram bem em expulsar ele do Tibete, sendo que nem a China nem o Tibete estavam certos. Gente, ai, não dá. Sem contar que muito provavelmente isso vai ser uma culpa que não vai cair só em cima dos budistas tibetanos, não vai cair em cima só de quem é da escola Gelug, vai cair em cima de todo mundo que é budista, principalmente aqui no Ocidente, gente. Se toquem. Se as pessoas não sabem nem diferenciar Japão e China, o que dirá diferenciar um budismo do outro? E vai ser ainda pior para quem é da escola dele, para quem é da tradição dele. Gente, não dá para passar pano para um negócio desses. É um negócio injustificável. E, sinceramente, o que mais me preocupa é esse silêncio que vai ficar no meio budista. Porque a única pessoa que sempre tem coragem de falar sobre esses assuntos, a única pessoa que sempre fala é sempre o amigo monge. No Brasil é somente o amigo monge que tem coragem de falar sobre esses assuntos. Ele é a única pessoa que tem coragem de falar, o que é mais agoniante ainda. Como que apenas no Brasil, onde tem
rios e rios, mares e mares. Tá certo que não tem uma raiz, uma tradição brasileira, mas mesmo assim, tem tantas escolas por aí, tantas tradições e ninguém vai falar nada. Só ele vai falar alguma coisa nesse caralho, cacete. Não dá, caralho. Ele vai ser a única pessoa que vai falar alguma coisa, por acaso? Ninguém vai falar alguma coisa? Só ele vai ser apedrejado por falar alguma coisa? Só ele? Ele vai ser a única pessoa que vai ter coragem de fazer o mínimo? E bem, como digerir essa situação, né? Mas, bem, eu acredito que não só quem é da escola do Dalai Lama deva falar, deve se pronunciar sobre o assunto, como também quem for das demais tradições. Aqui no Brasil tem lamas e mais lamas que deveriam falar sobre o assunto, mas não vão falar. Eu acho que todos os lamas, não todos os lamas, mas pelo menos um lama de cada escola deveria se pronunciar sobre o assunto, mas principalmente não passar pano pelo que ele fez, porque aquilo que ele fez foi errado, é crime, é moralmente errado, quebra os votos monásticos dele, quebra votos básicos de qualquer leigo budista, quebra qualquer votos básicos budistas. Então, sim, os lamas devem se pronunciar, não só os lamas, como figuras de outras escolas, de outras tradições também. Eu acredito que devem se pronunciar, porque a culpa também vai cair sobre nós, de outras escolas. E bem, é uma situação muito difícil de gerir e eu não sei para quem foi pior, se foi para os monges das tradições do leste asiático que estavam comemorando o aniversário do Buda, ou se foi pior para quem é do budismo tibetano, principalmente quem é, escola, quem é da escola Gelug. Mas foi algo terrível que infelizmente ninguém vai falar nada, ninguém além do amigo monge vai falar nada, vão varrer para debaixo do tapete. E se alguém falar, vai ser só alguns crentes que vão usar para falar mal do budismo em forma geral, ou vão ser algumas pessoas que vão ficar naquela politicagem de China versus Tibete, ninguém vai falar o quão errado isso foi, ou vão passar pano, ou vão falar que é mentira dos comunistas chineses, ou vão usar isso para ficar falando mal do Tibete, porque tem muitos comunistas que odeiam o Tibete. Não, então, assim como também tem muitos comunistas que odeiam o budismo de forma geral, mesmo que muitos países que são experiências socialistas sejam países predominantemente budistas, como é o caso da própria China, como é o caso do Laos, como é o caso da Coreia do Norte. Porque afinal de contas, diferente do que as fake news dizem, o comunismo não proíbe religiões. E a maioria dos países que são experiências socialistas hoje em dia são países budistas. Sem contar que existe até uma parte da Rússia que tem uma predominância do budismo tibetano também. E sinceramente eu sou extremamente perplexo com tudo isso. Eu não preparei nada, eu liguei a câmera, falei e tipo, eu tava feliz que nem criança no Natal, porque era o Hanamatsuri e agora eu não sei. Eu comecei feliz e agora eu estou chocado em Buda. E bem, eu recomendo que as pessoas assistam o vídeo do amigo Monge para poder digerir todo esse acontecimento. E ele fez uma citação muito interessante da Blavatsky que é: nenhuma religião está acima da verdade. Então vamos pensar um pouco nisso, né? A gente, como budistas, nós temos que ver as coisas como realmente são e nós temos que seguir a verdade. E esse é aquele momento que, quando a gente passa por uma desilusão no budismo, porque eu já passei por várias, já passei com a monja Koen, já passei com a sanga atual com o Shagdu Gompa, já passei por desilusões por ali, nenhuma tão pesada quanto essa, mas infelizmente estamos passando por mais uma desilusão e é nesse momento que a gente tem que pensar. A gente tem um motivo que faz a gente entrar no Dharma, como o amigo Monte falou, e a gente tem um motivo que nos faz ficar no Dharma. E o que tem que fazer a gente ficar no Dharma é o Dharma. Não é mestre X ou Y, não é amizade, não é isso ou aquilo. É o Dharma, como o próprio amigo Monte falou. E ele também fez uma citação muito interessante da Blavatsky. Eu não simpatizo muito com a pessoa, mas a Blavatsky no caso, mas ele falou uma frase dele que é muito interessante, que é: religião nenhuma está acima da verdade. E eu acho que já falei isso, né? Mas então, acho que vocês entenderam, né? A gente tem que ver as coisas como realmente são, e nós somos budistas que seguem o Dharma do Buda Shakyamuni.
A gente não segue o Dharma do. A gente não é Dalai Lamistas, a gente não é nada disso. A gente tem respeito pelas figuras que deveriam ser sagradas vivas. A gente tem sagrado pelos patriarcas das nossas escolas. Assim como a gente tem pelo Tsongkhapa, pelo Shinran, pelo Dogen, Bodhidharma, etc. Assim como a gente tem respeito por outras figuras um pouco mais contemporâneas, como Ajahn Chah, entre tantos outros por aí. A gente tem respeito por essas pessoas, mas como eles são humanos, estão propensos a errar, então a gente segue o Dharma, porque as pessoas são propensas a errar. E bem, é como o seriado Chaves diz, errar é humano e persistir no erro é burrice. Porém, existem erros que, sinceramente, só você de pensar em fazê-los já é sem perdão. Precisamos de uma justificativa, por mais que nada justifique. Esse silêncio que vai ter, infelizmente, esse silêncio que vai ter é absurdo e é injustificável. E a gente não deve aceitar esse silêncio. Bem, é isso. Sobre esse caso, é isso. E por coincidência, eu estava lendo um dos blogs de uma das duas únicas escolas budistas terra pura de tradição japonesa no Brasil, sobre a vida do mestre Shinran, que é o patriarca da escola Terra Pura no Japão. E assim, eu não quero desmerecer ninguém das demais escolas, eu também não quero enaltecer ninguém da escola Terra Pura, não que sejam indignos, apenas quero citar um exemplo que é do mestre Shinran, que no tempo dele, na, pela escola que ele passou, ele estava em meio a vários monges que fingiam ser seres iluminados, enquanto que ele não conseguia fingir e nem sequer esconder que não era um ser iluminado. Isso é algo que me faz pensar, porque tem tanta gente aí que está fingindo ser um ser iluminado, não só nas escolas de tradição tibetana, como no Zen, nas escolas japonesas, chinesas, coreanas, até mesmo no Theravada e em tantos outros lugares por aí. Tem tanta gente fingindo, enquanto que as pessoas que são sinceras e verdadeiras estão sendo esculachadas. Eu não vou falar ninguém de não vou falar assim exemplo de ninguém que eu conheço assim mediaticamente, alguém que eu admiro de longe, porque como dizem, eu conheço de perto quem você admira de longe, né? Mas falando por amigos meus que não têm interesse em fingir que são seres iluminados, apenas tratam as pessoas com respeito, porque é importante tratar as pessoas com respeito e por isso não fingem ser pessoas iluminadas. Essas pessoas que têm coragem de se pronunciar são apedrejadas, enquanto que quem finge ser um ser iluminado é glorificado. E eu falo isso também como uma pessoa que já caiu muito nesses papinhos de mestres gloriosos, mestres espúrios. A gente fica nesses papinhos de essa escola aqui é perfeita sem nenhum defeito, enquanto que aquela outra escola lá é uma escola de gente impura, que tem assassinato, que tem isso, que tem aquilo, quando na verdade é tudo papo. Aí a gente fica aí babando o ovo de escolas aclamadas em vez de respeitar escolas também dignas, onde tem pessoas que podem não ter um. podem não ser aclamadas politicamente falando, mas pelo menos são pessoas com ação correta. Não é alguém iluminado ou que finge ser um ser iluminado, mas que pelo menos tem ação correta. E é isso que eu tenho a dizer sobre isso.